Agora eu vou dar uma dica de você usar uma tabelinha. Quando você estiver fazendo uma questão que verse sobre férias, é muito importante você primeiro desenhar a tabela. Depois você vem e consulta a resposta. Que tabela é essa? Eu vou dar uma olhadinha, vou mostrar aqui para vocês a questão. A questão fala, empregado contratado na modalidade do regime de tempo parcial. Eu não vou continuar a minha leitura. Vou até tirar da tela. Preste atenção aqui em mim. O que eu tenho que me preocupar em relação ao tempo parcial? Meus alunos, quem trabalha em tempo integral, quem trabalha até menos do que 8 horas por dia, 44 por semana, mas foi contratado na modalidade integral, tem direito a 30 dias de férias. Esse período pode até ser reduzido se ele faltar sem justificar no período aquisitivo. Lembra que a natureza jurídica das férias é de repouso, é de descanso, porque só vai ter direito a férias aquele que trabalhou. Não seria justo o sujeito que falta a beça, tá passeando, fazendo compras, indo à praia, ter o mesmo número de dias de férias do indivíduo que está lá trabalhando sem faltar, muito mais dedicado. Esse sim está cansado. Agora eu estou falando de faltas injustificadas, porque a falta justificada é como um dia de trabalho. Não faz diferença nenhuma. Para isso, há uma tabelinha. Perfeito. Só que aqui não é tempo integral, é tempo parcial. E aí, nessa ideia de que as férias são concedidas para que a gente reponha as energias, descanse daquele trabalho árduo, cansativo, o que a gente tem aqui? Quem trabalha poucas horas não vai ter o mesmo número de dias de férias de quem trabalha muitas horas na semana. O tempo parcial é para quem trabalha até 25 horas semanais. E aí a gente tem uma tabelinha. De acordo com a quantidade de horas trabalhadas na semana, a gente tem uma variação de 18 a 8 dias de férias. Gente, vamos comigo lá no quadro? Eu vou fazer um desenho dessa tabelinha e aí a gente volta para ler a questão. Mas vamos aprender primeiro a fazer essa tabela. Olha só aqui comigo. Tempo parcial. Dica: escreva na sua prova a tabela antes de olhar a resposta. Por que isso vai ser importante? Porque você vai precisar da tabela para chegar à resposta certa. Preste então atenção aqui no desenho da tabela. Eu vou colocar de um lado a quantidade de horas trabalhadas na semana. Do outro lado, a quantidade de dias de férias. Horas trabalhadas na semana. Gente, eu vou montar, depois eu vou dar um truquezinho, vou ensinar você a montar essa tabelinha sozinho, tá? Olha, mais de 22 até 25 horas semanais, 18 dias de férias. Mais de 20 até 22 horas de trabalho, 16 dias de férias. Mais de 15 até 20 horas de trabalho, 14 dias. Mais de 10 até 15 horas, 12 dias de férias. Mais de 5 até 10 horas de trabalho, 10 dias de férias. Se ele tiver uma jornada
A gente está falando aqui, eu estou falando aqui com você jornada, né? Só que tem que lembrar que jornada seria a quantidade de horas trabalhadas no dia. E a gente aqui está trazendo um critério que seria o da semana, né? Mas é um vício, ao invés de falar duração do trabalho. Por que desse vício? Porque a nossa própria CLT, o nosso TST, as nossas súmulas, a nossa jurisprudência, ela utiliza uma linguagem muito mais popular do que técnica. Nós não temos o formalismo do direito civil, do processo civil, porque a gente está falando para um leigo. Então não tem problema, estou falando jornada, a gente sabe que jornada seria a quantidade de horas no dia, mas aqui eu estou usando o critério semanal. Então, menor ou igual a 5 horas na semana, 8 dias de férias. Essa tabela, ela não é muito simétrica, então ela não é muito fácil de ser memorizada. Mas, gente, tenta criar um truquezinho, né? Eu costumo dizer que são métodos que facilitam para na hora da prova você rir da questão. Lembra daquele velho ex tunc, ex nunc? Durante muitos anos se falava assim, ex tunc T para trás. Ah, então vamos ver se retroage, se não retroage. Ah, esse retroage. Agora não, ex nunc, é N de não retroage. Difícil a beça, né? Como é que ficou muito mais fácil? Ex tunc T de testa. Se bater na testa, ó, a cabeça vai para trás. Então, ó, retroage. Ex nunc, ó, é nuca. Então, nuca não vai para frente, então não retroage. Aí você vai dizer assim, que bobeira, né, professora? Mas é o tipo da coisa que na hora da prova você ri sozinho e ganha a questão. Então, aqui vai ser a mesma coisa. É um critériozinho que você vai fazer assim, bom, qual é a lógica disso? De um lado é fácil. Eu montei nessa maneira de cima para baixo, porque já sei de trás para frente, né? Mas eu aconselho você montar o contrário, de baixo para cima. Por quê? Você partiria aqui do 5, ó. 5 dedos, tá aqui, 5. Menor ou igual a 5. Aí eu vou repetir o número 5 aqui. Só que eu botei um símbolo de mais. Esse dado é importante, porque se a pergunta da prova falar alguém que trabalha 5 horas na semana, você vai dar a esse sujeito 8 ou 10 dias de férias. 5 horas você vai encontrar aqui, nessa linha. Então, esse mais D é para quem vai trabalhar mais de 5 horas, 5 horas e meia, 6 horas. Então, mais D é diferente do igual. Então, vamos lá. Comecei com 5, repetiu 5. Aí você vai somar 5, ó. 5 com 5 dá 10, repetiu 10. Com 5 dá 15, repetiu 15. Com 5 dá 2. Chegou no 2, 2 patinhos na lagoa, ó. Repetiu 20, agora é 22. 2, repetiu? 2 e 2. Aqui, então, mais 2. E aqui, como você vai ter que chegar a 25, que é a jornada máxima, é mais 3. Eu tive um aluno que disse assim para mim, ai, professor, eu guardei assim, ó, 5, 5, 5, 2 e 3. Ele memorizou assim, 5, 5, 5, 2 e 3. E como ele estava desenhando assim, ele imaginou 2 e 3. Ele subiu. Tenta memorizar, seja associando 2 e 3, eu estou subindo, ou pensando nos meus 2 patinhos. Cheguei no 2, agora aqui vai vir 22, e aqui fica fácil, porque a jornada máxima é de 25. Então, esse lado aqui, montamos. Agora, do lado de cá, mole, mole, fácil, fácil, porque é só somar 2. 8 com 2, 10, com 2, 12, com 2, 14, com 2, 16, com 2, 18. Então, você só vai somando 2, 2, 2. Montou? Perfeito. Agora você responde a questão. Por que eu quero que você monte primeiro? Gente, a nossa mente é tão criativa que se você lê, você é seduzido e na hora você monta uma outra tabela. Então você tem que primeiro montar para depois consultar. Vamos fazer aqui um teste. Treina comigo. O indivíduo trabalha 18 horas na semana. Quantos dias de férias ele tem direito no regime de tempo parcial? É só você olhar aqui, 18, 14 dias de férias. O indivíduo trabalha 20 horas na semana. Está aqui também, 14 dias de férias. O indivíduo trabalha 24 horas na semana. Está aqui em cima, 18 dias de férias. Então, a tabela montada te facilita a consulta. Quer ver só? Vem aqui comigo no nosso problema. Vamos aqui olhar a nossa questão. A nossa questão diz assim: o empregado contratado na modalidade do regime de tempo parcial que trabalhe
19 horas por semana. Terá direito a... Volta lá no quadro. Volta lá no quadro. Olha lá o quadro para você, gente. Ele trabalha 19 horas. Vou marcar aqui para você no nosso quadro. Deixa eu pegar a nossa canetinha vermelha para destacar. Ele está aqui, ó. 19 horas. Quantos dias de férias ele tem direito? 14 dias de férias. Então, volta aqui. Dá uma olhada comigo. A questão diz que trabalhando 19 horas por semana, ele terá direito a 16 dias de férias. Então, a gente acabou de ver que não, que ele tem 14 dias de férias. Base legal, artigo 130A da CLT. Dica boa de prova. Professora, eu preciso dar uma lidinha na véspera da prova em alguns temas, em alguns artigos. O que você acha legal ler? Artigo que tem letra maiúscula do lado. Eu estava olhando para esse artigo e pensando aqui, gente, tempo parcial já tem um tempão. Será que ele vai cair de novo em prova? Aí eu olhei para cá, olha a data desta prova da CESP, 2013. Recente, né? Então, já tem um tempo que mudou, mas pro direito isso é novo. Então, uma sinalização. Você já tem a CLT desde 1943 prontinha, e aí eles querem inserir alguns artigos. Não dá para renumerar tudo, coloca com letra maiúscula do lado. Isso é uma técnica que a gente aprende lá no direito civil, na lei de introdução, e que a gente vai usar em todas as legislações. Então, véspera de prova, dá ênfase a esse tipo de artigo. Se você observar o 130A lá no inciso 3º, chega a estar em negrito, você vai encontrar que são 14 dias de férias. Resposta, então, errada.